A paz do Senhor Jesus, eu quero dizer que eu louvo a Deus pela tua vida, por você ter continuado conosco até aqui. Chegamos no último dia da nossa série sobre liderança, da qual nós recebemos muitos aprendizados por meio da palavra de Deus. Eu te convido a ficar até o final, porque hoje esse vídeo ele é o mais importante de todos, porque ele fecha com o principal atributo do verdadeiro líder que agrada a Deus. Nós vamos meditar em João capítulo 13, versículo 15. Jesus diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui ele está dizendo sobre o exemplo que ele nos deu a respeito da humildade, quando ele lavou os pés de cada um dos discípulos, no momento em que ele realizava a Santa Ceia. Jesus, ele teve um gesto, um ato que surpreendeu a todos que estavam ali naquele lugar. Os discípulos ficaram surpresos ao ver o Senhor Jesus fazendo algo que os servos, os menores servos da casa naquela época faziam, que era lavar os pés dos seus senhores. E Jesus nos traz esse exemplo e ele diz: eu dou este exemplo para que vocês também façam, assim como eu fiz. Jesus nos traz o maior exemplo do líder, o líder que serve, o líder servidor, para que assim também nós façamos, nós venhamos imitar o nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, nos ensinando aqui o principal atributo do líder que agrada a Deus, que é a humildade. Onde existe a humildade, não tem espaço para arrogância. Onde existe a humildade, não existe o orgulho. Onde existe a humildade, existe um coração sincero que aprendeu verdadeiramente quem é em Cristo Jesus. Porque quando Jesus diz: eu vos dei exemplo, ele quer dizer que façam vocês também, que essa é a forma verdadeira que agrada o Pai, porque Jesus veio nos ensinar como sermos filhos, como servirmos nessa terra, mas principalmente nos ensinar qual é o caminho, os princípios que nos levam a esse processo tão extraordinário que nós vivemos diariamente, que é um processo de santificação e transformação. Um coração puro e sincero, ele abre portas para a humildade, para o serviço, para amar o próximo. E Jesus também, ele foi o único líder espiritual, mestre e senhor, que teve a humildade de dizer: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele falou lá no Evangelho de Jesus, segundo Marcos capítulo 10, versículo 45. Ele também diz: vós me chameis mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Mas o que me chama muito a atenção nessa palavra de Jesus, ele diz: porque eu sou mestre e Senhor, e vocês dizem bem sobre isso, porque eu verdadeiramente sou. Mas estou aqui lavando os pés de vocês, estou parafraseando. Jesus, quando ele diz eu sou, ele sabe verdadeiramente quem ele é, qual é a sua real identidade, Filho de Deus, o Senhor que veio para nos libertar, cumprir a sua missão e o propósito. Jesus, ele tinha um objetivo bem definido, porque primeiro ele sabia quem ele era e nada iria impedir ele de fazer o que precisava ser feito, mesmo que fosse se humilhar, fazendo esse gesto humilde, porque a partir do momento que ele desceu da glória e veio para cá, para esta terra, ele já se submete à humilhação de deixar o trono de rei para viver como servo nessa terra, para servir os outros, mas sendo o maior exemplo de liderança. Nós sabemos que hoje em grandes organizações, empresas,
elas já vêm adequando esse tipo de liderança dentro das suas organizações, porque elas entenderam que o maior serve o menor. Nós não estamos falando em maior porque nós somos iguais perante o Senhor, mas o maior, quem está em cargos maiores, quem está em postos maiores, precisa sim servir aqueles que são menores, aqueles que estão em postos menores. Esse é o exemplo que Jesus nos dá, porque ele, sendo grandioso, ele se fez pequeno nesta terra, mas para chegar no momento da cruz e assim exatamente ser revelado o que de fato ele veio fazer nessa terra, que foi libertar toda uma humanidade, todo um povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no reino de Cristo, quem é grande é pequeno, e quem é pequeno é grande aos olhos de Deus. Sim, é um paradoxo aqui para nós que vivemos nesse sistema, mas nós não estamos mais inseridos nesse sistema. O sistema que nós que seguimos a Jesus Cristo precisamos estar é o sistema, a cultura do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E um último ponto que eu quero compartilhar com vocês é que Jesus não apenas ensinava a fazer, ele também fazia o que ensinava. Ele praticava o que ele ensinava. Glória a Deus. Então nós temos essa bússola sagrada que nos instrui a meditarmos, a aprendermos, a extrairmos tudo o que nós precisamos para viver bem nessa terra, viver bem com o próximo. Então essa lição que Jesus nos traz hoje, ela é grandiosa. E tudo que nós formos fazer seja para a glória de Deus. Então Jesus Cristo é o exemplo perfeito para nós imitarmos do líder servidor. Ele primeiro se tornou servo para ser servido. Ele primeiro serviu para ser amado, porque primeiro ele nos amou. Ele nos amou primeiro e nós precisamos seguir esse exemplo tão extraordinário e sermos líderes dentro da nossa casa, na nossa família, nos nossos lares, na nossa igreja, na nossa comunidade, na sociedade, nos lugares onde nós atuamos profissionalmente. Como isso é maravilhoso. E eu quero dizer para você que a humildade, ela precede a honra. Jesus, ele trilhou esse caminho tão extraordinário, ele sofreu por amor de cada um de nós. Ele sofreu para que nós sejamos livres, para que nós tivéssemos essa liberdade de sermos o Filho de Deus, servirmos o próximo e não achar que nós somos menores ou maiores porque nós estamos fazendo isso. Eu quero dizer que aos olhos do Senhor nós somos todos iguais, mas nós precisamos nos submetermos às suas orientações e ordenanças, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos um líder que agrade a Deus. Que Deus te abençoe, curte e compartilha se essa palavra falou com você.